Olá, meu amado, minha amada em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional neste dia tão abençoado por Deus. E olha, no vídeo anterior falei sobre limpar algumas questões da nossa vida. E hoje Deus ele vem dar o nosso segundo passo para essa semana ser tão abençoada, né? Então, Deus ele vai dando um passo de cada vez, cada degrau a subir, né? Então, às vezes a gente quer a transformação assim, ó, do dia para a noite, e não é assim. É um degrau de cada vez. Então, vamos para o segundo passo dessa semana. Então, ó, no livro de Neemias, capítulo 7, de versículo 1, diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas. Então, aqui tá falando que, olha, primeiramente, o muro foi reedificado e as portas foram assentadas. Então, teve o que? A proteção, né? Então, aonde havia uma brecha, foi fechada. E aí foi o que eu falei no vídeo anterior. Quem não assistiu, volta lá e assiste. Então, Deus ele tá falando que, olha, já fechou as brechas. Agora que isso já aconteceu, então, vamos lá, ó. Estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Quer dizer o quê? Que tinha uma função para cada pessoa. Então, vamos lá para a sua família. Dentro da sua casa, você tem uma função. Qual é essa função? Se pergunte. Eu não tenho como responder para você porque nem todo mundo é igual. Então, aqui na minha casa, qual é a minha função? A minha função é de ser mãe. A minha função é de ser eu mesma, né? De cuidar de mim, de ter meus sonhos e projetos. A minha função é de ser esposa. A minha função é de ser, não de ser, mas de atuar, né? Como dona de casa, porque ser eu sou eu mesma, né? Filha amada de Deus. Mas eu atuo como mãe, atuo como dona do lar, né? Tenho que cuidar das atividades domésticas, como esposa. Então, essas são as minhas funções dentro de casa. E fora, qual é a minha função? Também trabalho como terapeuta, então eu tenho a função como terapeuta, né? Tenho função de pastora, então eu venho aqui pastorear, não somente aqui, mas quem vem buscando orientação, né? Na parte espiritual. E claro que a espiritual ela impacta várias áreas da vida. Mas olha aqui, o que o Senhor ele quer trazer hoje com a palavra é que o quê? Cada pessoa está estabelecido no seu cargo. Então ele falou, olha, foi estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, né? Mas levita não é cantor? Na nossa cabeça atualmente sim. Só que levita era o pessoal da tribo de Levi. Não é que cantava, mas era a tribo de Levi, né? Por isso que é chamado de levita. Então, tinha a tribo de Levi ali, que eles eram responsáveis, né, pelo templo, pela casa do Senhor. Aqui tinha os porteiros e tinha os cantores, os que cantavam ali. Então, cada um tinha a sua função. E o que Deus quer trazer com esta palavra? Você tem uma função, seu filho tem outra, seu marido tem outra, né? E para quem é solteiro, mora com os pais, seus pais têm suas funções, seu irmão, se você mora com o irmão. E o que Deus quer trazer aqui hoje é, cada um foi designado para uma função. Então, cada um faça a sua função. Então, você foi lá, você já limpou a sua casa emocional, você já limpou a sua casa física. Agora é o momento de você se posicionar no seu lugar. Como assim me posicionar no meu lugar? Quantas vezes o filho quer mandar no pai, quer mandar na mãe, quer dizer, ai, mas isso aqui vai ser melhor para a sua vida. E eu não estou falando de criança, não. Estou falando já de às vezes até adolescente faz isso, né? Mas na maioria das vezes já é um filho adulto, que já tem filhos, já tem família, mas está lá querendo dizer para os pais o que os pais têm que fazer. E aqui Deus ele quer trazer na palavra que é para que cada um venha desempenhar o seu papel, a sua posição. Aqui, Deus poderia falar que eram todos um só.
né? O porteiro vai cantar, o porteiro vai ser levita também, é da tribo de Levi. Podia ser um só, mas não. Teve cada um para a sua função. Então, hoje, olhe para a sua vida e veja aonde eu estou ocupando a função do outro. Quantas vezes nós mulheres ocupamos o lugar do nosso marido, né? Querendo ser o provedor da casa, querendo ser aquela que faz tudo. E aí depois tá o quê? Cansada, sobrecarregada, se sentindo injustiçada, falando esse homem não faz nada, né? Esse homem só deixa tudo nas minhas costas, não me ajuda. Por quê? Porque você tá ocupando o lugar dele. Você já tá fazendo a parte dele. Você precisa buscar a sua feminilidade, buscar o seu lugar de mulher sábia, uma mulher, né, que ela transmite a paz para dentro de casa, e não aquela mulher homem, que parece um homem. Quando olha, a posição que ela toma é de um homem, é uma mulher masculina. E Deus, ele não quer isso para você. Nem para você, que é mulher que está ocupando esse lugar, e nem mesmo você, homem, que está ouvindo também esta palavra e muitas das vezes está ocupando o lugar da esposa. Está sendo aquele homem vulnerável, no sentido de que fica lá só descansando, né? Sendo que quem tinha que ter menos trabalho seria a mulher, segundo a palavra de Deus, né? Então, mas assim, homem, ocupa o seu lugar. Não somente de homem dentro de casa, né? De tratar a mulher com carinho, com respeito, ver as necessidades da casa, não precisar ficar esperando a mulher implorar, porque às vezes só falta a mulher se arrastar no chão e falar: marido, eu tô precisando de um absorvente, né? Tô precisando de tal coisa aqui de dentro de casa. A mulher quase que tem que implorar pro homem o que ela tá precisando ali, né? Então, seja você um homem mais perceptível, olha a necessidade da tua esposa, olha a necessidade da tua família. E isso não é válido somente para o casal em si, mas até mesmo como pai. Se você é pai, tem filhos aí, exerça o seu papel de pai, né? A criança chegou aqui já fazendo barulho, então, mas vou continuar, né? Então, exerça o seu papel de pai. Às vezes, a mulher, ela acaba sobrecarregada porque ela quer ocupar os dois papéis. Ela quer ocupar o papel de mãe e o papel de pai. E aí, depois, ela fica, tá vendo? Porque não tem pai, não sei o quê, mas por quê? Ela tá ocupando esse papel, né? E o marido não, o homem, ele não ocupa o papel de pai porque já tem uma pessoa ocupando esse espaço. Para que ele vai fazer alguma coisa, né? Então, vamos alinhar dentro da sua casa. Deus, ele reconstruiu os muros. O vídeo anterior fala sobre essa questão de limpar, de organizar. Então, aqui já teve a organização. Agora, cada um na sua função. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho até uma professora, eu vou usar o exemplo dela. Ela é uma mulher assim que o que ela quer, ela consegue. Ela vai lá e faz. Ela tem várias, tinha, né, que ela vendeu. Ela tinha várias casas de aluguel, porque ela sempre comprava, né, pela dificuldade que ela passou aos 18 anos, que ela teve que morar na rodoviária de Brasília e tudo mais, né? Então foi algo difícil. E aí ela conta, né? Ela conta pra gente que ela comprava várias casas com esse medo de morar na rua novamente. E aí ela tá construindo uma casa e ela falou: olha, se fosse por mim, ó, já tava pronto. Só que ela se casou, né? Ela se casou com esse rapaz que já era esposo dela anteriormente, só que eles acabaram se separando porque não estavam conseguindo se dar bem os dois juntos. Acabaram se separando, mas ela, o quê? Ela tava, assim, pedindo a Deus, né? Tava buscando, isso era um propósito para a vida dela, ela casar, e ela acabou casando com ele novamente. Ele fez um pedido surpresa ali de casamento e ela aceitou, né? Ambos são cristãos, para a glória de Deus, mas mesmo que não fosse, tá tudo bem, cada um com sua vida, né, não? E aí, ela, quando casou, ela teve que parar a obra dela, a reforma. Por quê? O esposo falou que ficaria responsável para cuidar daquela reforma. Então ela olha assim e fala: meu, eu queria pôr a minha mão, mas Deus tá me tratando, porque se fosse por mim já tava pronto.
né? Se fosse por mim, já estava pronta. Ela já tinha arrumado dinheiro, já tinha mandado o pedreiro fazer. Mas ele quis fazer. Ele quis pintar a casa ao invés de pagar o pedreiro, né? Então ele quis fazer do jeito dela. E ela fez o quê? Ela falou, não, tudo bem, faz assim mesmo, né? Então ela deixou com que ele fizesse. Ela deixou com que ele ocupasse o lugar de homem. Porque às vezes nós mulheres queremos as coisas, ó, pra ontem. E aí por isso que a gente fala, é que pede um negócio pro homem, ele demora 6 meses pra fazer. Né? Por quê? Temos essa questão de querer as coisas pra ontem. Sendo que o homem tem suas responsabilidades e tem seu tempo também. Então ela teve que respeitar o tempo dele. Então ela falou, ó, precisa acontecer tal coisa assim, 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 para que ele consiga fazer isso. E eu tô aguardando. Enquanto isso eu pego meu dinheiro e faço outra coisa, né? Por quê? Ela tá se colocando num lugar de feminina, num lugar de mulher e deixando o homem assumir as rédeas da casa. Deixando o homem assumir a sua responsabilidade de provedor, de cuidador, né? Ela tá deixando esse lugar. Então, eu tô trazendo esse exemplo aqui para ficar mais claro para você que é mulher e para você que é homem, né? Sobre cada um exercer a sua função dentro não só da sociedade, mas principalmente dentro da sua casa. Porque muitas das vezes você ocupa o seu lugar como profissional, às vezes como um irmão de igreja, né? Uma pessoa que tem cargo, então quem é pastor ocupa ali seu cargo de pastor, mas às vezes está dentro de casa e você não ocupa o seu lugar, né? O seu lugar de marido, o seu lugar de esposa, de filho, né? De pai. Então, vamos observar, vamos olhar para a nossa vida e ver como que eu devo me posicionar e deixar com que cada um venha exercer a sua função, até mesmo os seus filhos. Deixe com que seus filhos venham exercer a função deles, né? Então, quantos pais não ensinam os filhos coisas de casa que eles precisam aprender? Arrumar a cama deles, né? Colocar os brinquedos no lugar. E quantas vezes os pais estão sobrecarregados porque está carregando as atividades que são dos filhos fazer. Então, começa a partir de hoje ensinar os teus filhos as atividades que são deles de acordo com as suas idades, né? Porque não dá para pedir para uma criança de 3 anos varrer uma casa, lavar uma louça, porque essa criança não tem estrutura, mas ela já sabe guardar seu sapato, ela já sabe guardar seus brinquedos, ela sabe colocar a mochila no lugar, ela sabe, dependendo do tamanho onde você coloca também, né? Mas se você ensinar para a criança, ela vai aprender, tá bom? Cada um de acordo com a sua idade. Até bebezinho, 2 anos, ele já sabe guardar os seus brinquedos. É só você falar, olha, guarda nessa caixinha aqui. Você vai ensinando junto com ele, né? Tá ali do lado. Mas não faça pelo seu filho, ensine-o, né? Porque você não vai estar o resto da sua vida do lado do seu filho. A gente não nasceu para ser semente. Uma hora Deus vai nos levar, né? Então ensina a criança o caminho que se deve andar. É o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, né? Então, a mesma coisa. Ah, mas meu marido não sabe fazer isso aqui. Ensine-o, né? Pergunta pra ele, ó, você quer que eu mostre pra você como é que faz? Mas deixa ele fazer, né? Quando eu tô falando assim de deixar ele fazer, às vezes ele pôr a própria comida dele, lavar a louça dele, coisa simples, né? Então, ensinar a pessoa a ter autonomia e exercer a sua função, né? Deus, ele quer que nós venhamos a ser prósperos e venhamos a multiplicar dos nossos dons e talentos. Mas não tem como multiplicar dos nossos dons e talentos se tem outra pessoa fazendo no nosso lugar, ou se a gente está fazendo no lugar de outra pessoa. Então você acaba pegando o seu tempo, que era para você estar se desenvolvendo e ocupando, desenvolvendo o trabalho que é de outros. Então ocupe o seu lugar, não importa onde seja. Seja na sua casa, com a sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Em todos os lugares, Deus quer apenas que você ocupe o seu lugar, não o lugar de outras pessoas e que as outras pessoas querem que você exerça, né? Mas aquele lugar onde Deus já te posicionou, tá bom? Então, Eva, eu tenho dúvida, eu não sei qual é o lugar ainda, qual é o meu papel. Então, pergunte, né? Peça para Deus. Então, repete aí comigo, fala assim, ó. Senhor, me ensina a exercer a minha função. Me mostra quais são as minhas funções dentro da minha casa. Me mostra quais são as minhas funções no meu trabalho, no meu ministério, até mesmo na minha escola, para quem estuda.
no meu relacionamento, para quem namora. Então, Senhor, me ensina como exercer a minha função em cada área da minha vida, até mesmo no meu autocuidado. Me ensina, Senhor, como exercer a minha função. E me ajuda a incentivar o outro a exercer a sua função, a entregar nas tuas mãos a responsabilidade que é de outras pessoas. Porque a própria palavra diz que eu não preciso pagar pelo erro dos outros, eu não preciso pagar o preço pela vida dos outros. Esse preço já foi pago. Jesus pagou na cruz do Calvário. A responsabilidade, ela é pessoal. Então, Deus, ele me ensinou qual oração? Eu orar para eu me posicionar naquilo que é minha responsabilidade, naquilo que é a minha função, e eu orar a Deus também pedindo para me ajudar a ajudar os meus familiares a exercer sua função. Então, no sentido do quê? Senhor, como que eu faço para ajudar o meu filho a exercer a função dele? Senhor, como que eu faço para ajudar o meu marido a exercer a função dele? Senhor, como que eu faço para ajudar os irmãos da igreja a exercer a função deles? Então, é este tipo de oração que Deus me ensinou a fazer, né? Senhor, como que eu faço para ajudar os meus clientes a exercer a função deles? Porque você acredita que teve um tempo que eu travei, eu fiquei totalmente travada mesmo, porque eu olhava assim para as minhas clientes e eu assumia a responsabilidade da vida delas. Eu achava que a transformação da vida delas tinha que vir através de mim. Tipo assim, caramba, tô aqui fazendo a sessão com elas, tô fazendo a mentoria, tô vendo que uma tá tendo resultado, mas a outra tá totalmente travada, né? A outra até correndo um risco de vida. Eu falei, meu Deus, onde que eu errei? Então, eu assumi essa responsabilidade inconscientemente, né? Eu estava assumindo uma posição que não era minha, porque essa posição de transformar a vida dos outros, de resgatar, de dar livramento, é de Deus, não é minha, né? Mas eu estava assumindo esse lugar. Então, hoje, através desta palavra, através desta oração que Deus me ensinou, eu acredito que a minha vida vai fluir ainda mais. Por quê? Porque eu vou estar exercendo somente a minha função e não a do outro. Somente exercendo a minha responsabilidade e não a do outro. Então, é isso. Ninguém também é obrigado a carregar as minhas responsabilidades. Então, eu tenho um esposo que ele trabalha muito, né? Graças a Deus, ele trabalha bem, né? Sempre foi um homem trabalhador. E será que é justo ele chegar dentro de casa e ter que limpar toda a minha casa, sendo que eu estou dentro de casa, né? Eu tenho meus trabalhos também, mas é possível eu limpar a casa. Então, é o quê? Eu olhar para a minha função e exercê-la com maestria. E maestria, quando eu digo, é naquilo que eu posso, né? Naquilo que eu dou conta, não é o que o outro quer que eu faça. Então, graças a Deus, eu já tenho me posicionado nisso. Então, você observa para a sua vida, olha aonde você precisa se posicionar e Deus, ele vai abençoar grandemente a tua vida, como ele já está abençoando. Amém? Então, hoje eu te ensinei aqui como você fazer esta oração. Agora, não seja negligente e negligencie esta oração que eu te fiz. É algo tão simples, tão básico, que às vezes a gente acaba negligenciando, falando, eu vou falar só isso aí, Deus vai me ouvir e Deus vai me responder? Vai, ele vai te responder sim. Vai vir aquela sensação, olha, você tá fazendo isso aqui, ó. Olha, você tá fazendo aquilo outro ali, né? Então, esses dias mesmo eu tava com um negócio quebrado e eu queria que meu esposo fizesse logo, mas ele tava ocupado com outras coisas. Eu falei, pô, vai ficar aí. O negócio, era o fogão que tava com problema. Eu falei, pô, vai ficar aí sem comida. Porque eu não vou mexer. Eu não sei nem mexer com essas coisas. Então, se eu fosse lá, podia acontecer de explodir alguma coisa, né? Então, eu falei, não vai ficar aí. A hora que ele sentir fome, ele vai lá e arruma o fogão. Não precisa eu fazer, né? Às vezes trocar uma lâmpada. Mas trocar uma lâmpada é tão simples. Mas uma atividade do homem fazer, né? Da mulher, né? E aí,
como hoje em dia os papéis estão invertidos, aí fica aquilo. Nossa, não, mas não é desse jeito não. A mulher também pode trocar a lâmpada, né? Ou a própria mulher falar, não, eu também não sou tão frágil assim não sou tão fraca. Porque acha que isso é sinal de fraqueza, mas não é fraqueza, né? Deus, ele só quer nos ensinar a cada um exercer o seu lugar, porque é um lugar de força. Você vai ver que quando você está no seu lugar, você tem mais força, você tem mais vida, você tem mais energia para você desempenhar o seu próprio papel que você tem que fazer, entendeu? Então, é esta a palavra de hoje. Sinto muito se por um acaso acabou te ferindo algumas palavras, não era essa a minha intenção, mas eu venho aqui te trazer a verdade, e a verdade ela cura, ela liberta, ela transforma, e Deus, ele tem essa transformação para o teu lar, para a tua família e para o ambiente a qual você convive, tá bom? Deus, ele quer curar famílias aqui neste lugar. Deus, ele quer curar as nossas raízes. Então, vamos nos permitir essa cura. Independente se a sua criação foi totalmente, desregrada, você vendo a mulher exercer no lugar do homem, independente disso, se o homem exercer no lugar de mulher, independente se essa foi a tua experiência, hoje você pode fazer segundo a palavra de Deus, que é pura, verdadeira e eficaz, né? E ela traz a transformação verdadeira para a nossa vida, tá bom? Então é essa a palavra de hoje. Gratidão por estar até aqui no final desse vídeo, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa palavra com a pessoa que você ama, nos seus stories, deixa o povo ouvir essa palavra, porque tem muita mulher e muito homem precisando ouvir essa palavra aqui. E é para a glória de Deus. Eu quero ver a sua vida transformada com milagres de Deus. Esse é o meu desejo, é o que eu peço a Deus, que Ele venha entrar com transformação dentro do teu lar, que Ele venha curar as tuas feridas. Este é o meu desejo. Amém? Então, você curte aí esse vídeo também, se você viu que bateu aí com a sua vida, né? Ai, não bateu com a minha vida, eu não gostei. Discute então, né? Coloca nos comentários e não tem problema, tá bom? Isso para mim não tem problema algum. A sua opinião ela é muito valiosa, seja ela positiva ou seja ela para um aperfeiçoamento, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um excelente dia e de segunda a quinta-feira nós temos o devocional aqui no canal. Amém? Convide mais pessoas para estar assistindo esses devocionais com você e faça essa troca de conversa. Eu amadureci muito falando sobre tudo aquilo que eu ouvia no culto. Então eu ouvia a palavra, eu ia lá e compartilhava com uma irmã, compartilhava com uma colega de trabalho, eu falava, olha, eu vi a palavra que falou assim, 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 e eu senti que Deus, né, tá me mostrando pra mim agir em tal lugar assim, desse jeito, no meu casamento, assim, com meus filhos, né, então eu compartilhava. Isso faz com que você grave melhor ainda a palavra de Deus, né, e você consiga praticar ele com a palavra com mais facilidade, amém? Então só a última dica aí, para te ajudar a crescer na fé, a crescer em intimidade com Deus, né? E a crescer na palavra do Senhor também. Amém? Que Deus te abençoe.